Boas, malta do treino! Acabei de sair de uma reunião, mais um negócio fechado, show de bola. Agora eu vou para mais uma reunião, mas nesse meio do caminho eu tô passando aqui só para dar um recado para vocês, para apresentar para vocês mais um espaço que a gente acabou de inaugurar aqui na região de Lisboa, na região da Grande Lisboa, né? Na verdade é no município de Oeiras. É um espaço de um estúdio de pilates fantástico, com todos os nossos equipamentos. Então, se você também está querendo equipamentos de pilates para equipar seu novo estúdio ou para expandir o estúdio atual que você tem, fala com a gente, manda mensagem aqui no direct, chama no WhatsApp, liga, faz sinal de fumaça que a gente vai aí resolver seu problema, tá bem? Forte abraço, fui!